Sejam bem-vindos, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre internacionalização acadêmica e para isso nós temos a Lorena, que é aluna de enfermagem do quarto ano. Você faz intercâmbio na Universidade de Vigo, na Espanha? Isso. Seja bem-vinda, Lorena. Agora é com você. Oi, gente, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Lorena. Eu queria trazer esse assunto de internacionalização porque eu acho que é uma coisa muito pouco falada na graduação, né? E tem bastante oportunidade legal, então vou dar uma pincelada por cima de como que aplica, onde procurar, os primeiros passos e tal. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre mim, para vocês me conhecerem. Deixa eu só... Peraí. Só um minutinho. Opa. Meu Deus. Problemas técnicos, galera. Só um minutinho. Acho que agora vai. Então tá, vou falar um pouquinho sobre mim. Então, eu sou aluna do quarto ano de enfermagem na UEL. Eu entrei em 2017, sou da turma 65. E em 2019 eu ganhei uma bolsa para estudar por um semestre na Universidade de Vigo. Na verdade se pronuncia Bigo, mas eu não consigo pronunciar assim. Que lá na Espanha todo V tem som de B, né? Então eu tô finalizando a graduação agora, finalizando o semestre lá. Por conta da pandemia aconteceram vários fatores, eu tive que fazer todo o intercâmbio de modo remoto. Eu vou explicar um pouquinho para vocês. Agora eu tô mais submersa na... Se vocês tiverem algumas perguntas, vocês podem mandar que eu tô com o chat aberto aqui, tá bom? Agora eu tô submersa no processo de mestrado fora, que é uma coisa que eu quero muito. E eu iniciei as aplicações o ano passado para treinar. E eu consegui passar em três universidades no Reino Unido. E uma fiquei na lista de espera, mas sem bolsa por enquanto. Então, eu vou explicar como que funciona tudo certinho e quais são os vários poréns que existem na aplicação. Então, falando um pouquinho sobre como que foi as etapas do processo que eu ganhei, né, do Bolsa Ibero-Americanas. Então, o Programa Ibero-Americanas é um programa de intercâmbio financiado pelo Banco Santander, é um dos programas, que são parcerias entre universidades dos países ibero-americanos, que se eu não me engano é Brasil, alguns países da América do Sul, que eu não lembro todos, México, Portugal e Espanha. O edital, eu comecei a concorrer no edital de 2018. Eu vou até falar um pouquinho sobre como que foi isso, já que a gente está, principalmente, acho que o pessoal da enfermagem aqui. Nos editais da UEL, antigamente, eles não abrangiam o nosso sistema de avaliação de apto ou não apto. Então, eles começaram a abranger isso a partir do ano de 2019, que foi o edital que eu concorri pela segunda vez. E porque antes eles só consideravam a nota numérica, né? Hoje eles consideram o apto não apto no histórico escolar, e um dos requisitos é que não tenha nenhum não apto no histórico atual. Né? Pode ter tido antes, se eu não me engano, mas no atual não pode. Então, eu coloquei uma linha do tempo aí de como que foi todo esse processo que durou quase 2 anos, 1 ano e meio, para vocês entenderem melhor. Então, o edital da UEL saiu em julho de 2019. Daí, funciona assim, eles publicam o edital no portal de Relações Internacionais da UEL, não sei se vocês conhecem, que é o ARI. E aí você reúne os documentos, você lê todo o edital, vê se você se encaixa, se tem os requisitos mínimos. Eu até anotei os requisitos que tinha aqui do edital.
Tinha que estar no segundo ano ou completado 20% do curso, ter maiores de 18 anos e estar com a matrícula ativa, além de ter mais do que 80 de média ou todo o histórico apto, né, com conceito apto. E além disso, no edital, eles preveram uma tabelinha de pontuação para classificar os estudantes que estavam concorrendo, né? Então, esse programa do Santander, ele funciona assim. O Santander, ele é responsável só pela bolsa, né? Que é a bolsa de 3 mil euros, pelo semestre inteiro. E aí, ele dá liberdade para a universidade construir o edital. Então, a universidade que seleciona os requisitos, que monta o processo de avaliação, tem universidade que inclui o processo de entrevista, tem algumas que incluem até provas. Então, varia muito. Na UEL, eles fizeram o quadro de pontuação e a entrevista. Então, eles colocaram as atividades extracurriculares, né? Tem o certificado de proficiência, participação de eventos, que eu sei que na enfermagem da UEL é bastante presente, monitorias, estágios, não da grade, extracurriculares, né? Estágios extracurriculares, artigos, e aí cada aspecto que você completar, você fazia uma pontuação. Eles não publicaram a pontuação final de cada um, eles só divulgaram os que foram os finalistas. Então, foi assim, liberou o edital, aí eu tive que entregar as documentações, se eu não me engano, eles pediram histórico, currículo Lattes, uma documentação básica. E aí, um mês depois, mais ou menos, eles convocaram 3 pessoas para entrevista, 2, eu e mais uma que era de ENF, e umas 2 semanas depois, eles liberaram o resultado da bolsa, né? E aí, depois do resultado da bolsa, você tem que assinar o termo, concordando com todos. É um contrato que você faz, né? Então, você tem que assinar um termo de tudo que você está concordando ao aceitar a bolsa, né? E tudo isso aconteceu no final de 2019, pré-pandemia. Por que eu falo isso? Porque a partir disso, a pandemia estourou e mudou muita coisa, né? Então, a parte de nomeação que eu coloquei ali. A nomeação é quando a universidade de origem é a universidade do seu país, manda a sua documentação para a universidade de destino, que é a universidade que você vai no outro país. Então, a UEL fez essa nomeação. Depois de tudo acertado com o Santander, eles fizeram a nomeação e mandaram para a Universidade de Vigo. E aí, depois dessa nomeação, você tem que esperar a carta de aceite. A carta de aceite é quando a universidade de lá, porque, assim, no processo do Ibero-Americanas, mesmo que você recebe a bolsa, você tem que ser aceito pela universidade. Então, não quer dizer que, por eu ter recebido a bolsa, era certo de que a universidade me aceitaria. Então, eles têm que avaliar o estudante, avaliar se está de acordo com os critérios, e aí eles emitem a carta de aceite. A minha carta de aceite chegou em agosto de 2020, quase um ano depois que eu recebi a bolsa. Quando estourou a pandemia, o programa Santander, o Santander Universidades, né, que é essa parte de bolsas que eles promovem, eles foram muito bons, eles ficaram em contato diretamente com os intercambistas. A gente tem um grupo no WhatsApp, né, que a gente conversava bastante, se ajudava. Então, como foi um momento muito incerto, todo mundo ficou meio desesperado e eles ajudaram bastante a gente nisso e deram várias alternativas, que foram continuar com a programação prevista antes da pandemia, né, que no meu caso
eu iria em setembro, ou adiar um semestre, ou abrir mão do intercâmbio e usar o valor para um curso de extensão. Eu escolhi adiar um semestre, né? Porque nessa época estava estourando o vírus na Europa e eu fiquei com medo, então eu adiei o semestre para janeiro desse ano. E por isso a minha carta de aceite, a nomeação também atrasou e a carta de aceite também. Depois que recebe a carta de aceite, você está apto para dar entrada no visto de estudante. Para você tirar o visto de estudante, você tem que reunir alguns documentos para a Europa, né? Que era o que eu precisava. Então, para a Europa, você é obrigado a ter o seguro de saúde, que, se eu não me engano, foram uns R$ 1.800, e é pago com a bolsa que você recebeu. E era o seguro de saúde de uma empresa que a universidade indica, né? E fora outras coisas, passaporte, caso você não tenha, reunir todos os documentos. Eles pediam para apostilar os documentos, eu vou explicar um pouquinho sobre isso também, para daí então você ir até o consulado e marcar o visto. O visto eu consegui marcar em final de 2020 e saiu no começo de 2021, em janeiro desse ano. Deixa eu ver aqui. Então, agora falando um pouquinho sobre como que está sendo o intercâmbio, né? Como eu falei, o visto saiu em janeiro de 2021, mas aconteceu que aqui no Brasil a pandemia estava estourando de novo, né? Tava tendo o outro pico. E aconteceu de que quando eu fui tirar o visto pegar o meu visto lá em São Paulo, eu voltei com Covid e tive que ficar os dias isoladas, né? Enquanto eu estava isolada, as fronteiras se fecharam. As fronteiras da Espanha, de Portugal, todas elas se fecharam. Mas mesmo assim, o intercâmbio ele continuou de modo remoto, até porque as pessoas que estavam lá também estavam de modo remoto. Então, falando um pouquinho sobre a Universidade de Vigo, né? Então, lá na Universidade de Vigo, existem 3 campus em 3 cidades diferentes, que é em Vigo, Pontevedra e Ourense. E em Vigo existem 2 campos de enfermagem, né, de faculdades de enfermagem, que é o Meixoeiro e o Vigo. E o Vigo não, e Povisa. Eu estudo na Povisa, que é atrelada no Hospital Ribeira Povisa. Fica no centro de Vigo, na Galícia. A Galícia, para quem não conhece, é uma comunidade autônoma que eles falam, que fica bem pertinho de Portugal, bem pertinho mesmo. E o idioma que eles falam lá é o galego, né? Que tem uma história bem complicada nessa questão de idioma. O idioma da Galícia é o galego, mas as pessoas que estão lá, por ser uma cidade muito universitária, elas acabam falando espanhol. Eu tô fazendo o 2º semestre lá, porque lá é invertido daqui, né? Então, de janeiro até junho é o 2º semestre, enquanto de setembro até janeiro é o 1º semestre. Quando eu recebi a bolsa, eu tive várias opções de universidades que eu podia escolher, tanto dentro da Espanha quanto nos outros países que estão dentro do programa Ibero-Americanos. Eu escolhi o Vigo porque era a única que eu encaixava. Mas eu vi também que é uma universidade que ela é uma universidade nova e ela é muito tecnológica. É incrível, assim, eles dizem, na época da pandemia, né, na época de ensino remoto, que está sendo agora, eles desenvolveram dois sistemas para os alunos acompanhar certinho, para fazer prova. É muito legal. E aí, quando você faz o intercâmbio lá, eu descobri que a enfermagem ela pode fazer umas aulas práticas, que seriam os estágios. Então, fora da pandemia, né, os intercambistas eles podem ir lá estudar e você escolhe uma grade, você monta uma grade curricular com as matérias que você mais gosta e pode incluir, inclusive, as aulas práticas.
Essa aqui é a tabelinha que eles me deram para eu escolher as aulas que eu queria. Então, esse primeiro curso, segundo curso, são o primeiro ano, segundo ano da faculdade de lá. E aí eu teria que escolher as matérias que tem esse 2C, que é o segundo semestre, né? Então, dentre várias opções, você pode escolher tanto tipo matérias do primeiro ano, do terceiro ano, quarto ano não, porque no segundo semestre ele só tem a parte de TCC lá, que eles falam trabalho de fim de grado. E, e aí eu escolhi essas assinaturas aqui, que são de Estatística, Enfermagem Comunitária 2, Gestão Enfermagem, Inglês Técnico, Galego Técnico e Extensão Cultural. A estatística, eu vou falar um pouquinho sobre como é cada matéria, para não sei se vocês se interessam, mas eu acho muito legal abordar. Então, a estatística de lá, eu achei muito parecida com o PIN, que a gente tem aqui, o PIN 2, só que ela é bem mais aprofundada. Eu tive bastante dificuldade, inclusive, para acompanhar, e tipo, é uma matéria do primeiro ano lá, mas eles aprofundam bastante a parte de estatística. Apesar de que nas provas eles não abordaram tantas coisas complicadas, mas as aulas foram bem densas. A enfermagem comunitária 2 é minha matéria preferida, assim, porque eu escolhi essas matérias porque eu achei que estudar a saúde pública em outro país seria muito legal para comparar com o do Brasil, né? Tinha as outras opções que eu podia ter escolhido, tipo saúde mental, saúde do idoso, mas eu achei legal focar nessa questão de comparação entre o Brasil e a Espanha. Era uma questão pessoal minha. Então, a enfermagem comunitária 2 é bastante parecida com saúde do adulto 1, eu acho. E são 3 professoras, cada uma aborda um assunto, então uma aborda questão de diabetes, pressão alta, a outra aborda a questão das fases da vida, então ela aborda a enfermagem comunitária na criança, no adolescente, na gestante, no idoso. E a outra aborda na questão do sistema de saúde mesmo, que foi o que eu mais gostei. Então, o que eu achei muito legal nessa matéria é que eles trazem muitos enfermeiros de diferentes caminhos, assim, vamos dizer assim. Teve uma aula que eles trouxeram uma enfermeira do Médicos Sem Fronteiras para dar uma palestra para gente. E aí ela explicou como que faz para participar do Médicos Sem Fronteiras, como que foi a experiência dela em outros países. Foi bem legal. Teve um dia também que a professora trouxe não sei se eram enfermeiros, mas eu acho que sim. Eram profissionais de saúde do Exército, então eles falaram bastante sobre a enfermagem militar, como que faz, quais são os requisitos. Foi muito legal mesmo. E fora a parte de sistema de saúde, que lá tem é diferenciado, né? Da questão do sistema de saúde brasileiro, do SUS aqui do Brasil, com o SNS, que é o da Espanha. A gestão em enfermagem eu escolhi achando que era uma coisa, mas acabou sendo uma coisa diferente também. Eu escolhi achando que era uma parte igual a gente tem no quarto ano, que talvez vocês vão ter ainda, que é a parte de gestão hospitalar. Mas ela também é dividida em 2 professores. Então, um professor, ele focava na gestão em enfermagem hospitalar mesmo, e o outro professor, ele focou a gestão em enfermagem como o enfermeiro empreendedor. Então, é muito diferente. Inclusive, a gente teve que fazer um trabalho para tirar um empreendimento do zero, fazendo análise financeira, tem tudo. Você estuda economia, finanças, tudo. É bem legal, apesar de ser um pouquinho difícil, mas é bem legal. O inglês técnico faz parte da grade curricular deles também. São aulas de inglês básicas, eu diria assim, mas que é totalmente focado para a área da saúde. Então, por mais que, tipo,
você tem um nível de inglês bom, às vezes a gente não estuda o inglês da área da saúde, para quem quer validar diploma ou ir para fora fazer um mestrado na área da saúde mesmo. Eu achei muito interessante, a gente aprende bastante termo, a professora também é um amor de pessoa, eu achei muito legal. O galego técnico é a mesma pegada, então, como é na Galícia, eu queria muito aprofundar nessa questão de cultura, né? Então, eu peguei essa matéria de galego técnico, que é só para intercambista, e eles ensinam, essa é a parte bem básica mesmo, então eles ensinam a parte de anatomia, basicamente, com os termos em galego, né? E a extensão cultural, que é uma matéria incrível, que é uma matéria opcional, que é só para intercambista também. Na minha sala tinha alemão, argentino, cubano, é bem legal. E a professora, ela ensina tudo sobre a história da Galícia, literatura, música, culinária, a língua, o idioma, né? Nossa, é incrível. E ela me contou que, fora da pandemia, ela leva todos os estudantes para todos os pontos que eles estão aprendendo durante as aulas. Então, se você está aprendendo a história da Galícia, eles têm uma história incrível. A Galícia é muito marcada pela cultura pagã, e é muito antiga, então tem lugares incríveis lá. E ela sempre mostrava as fotos das excursões que ela fazia com os alunos dessa matéria. É uma matéria totalmente gratuita para os intercambistas, é opcional. E, nossa, é incrível. Deixa eu só. Aqui, a Júlia perguntou se intercâmbio é só na Espanha ou tem outros países disponíveis pela UEL. Eu vou mostrar para vocês. A UEL tem os acordos entre as universidades nos países, em diferentes países. Então, tem alguns editais que eles lançam, que são bolsas específicas, mas se você for lá no portal do ARI, na UEL, você vai ver a lista de todos os países que estão com os acordos vigentes. E, claro, se você for sem bolsa, você tem que financiar com recursos próprios. Mas você pode fazer um semestre. Eu tenho 2 amigas que fizeram isso. Você pode fazer um semestre em outro país com os próprios recursos, só aplicando diretamente no portal da UEL. Eu vou falar um pouquinho sobre isso um pouquinho mais para frente. Então, aqui é só trouxe a foto do HU de lá, vamos dizer assim. Deixa eu ver aqui. Eu esqueci de falar que lá no Vigo é uma cidade litorânea, né? Então, tem uns lugares muito bonitos lá. A principal deles, que a professora sempre fala, é da Ilha Cies, que é uma ilha, assim, com a cor tipo, muito bonita mesmo. Deixa eu ver aqui, passar para o próximo. Então, esse aqui foi sobre o meu intercâmbio, como que tá sendo, né? E agora eu vou falar um pouquinho sobre como que é o processo de aplicação para mobilidade acadêmica, mestrado, doutorado, estágio, etc. Então, antes de tudo, eu acho muito importante a gente começar pelo autoconhecimento. Então, as primeiras perguntas que a gente tem que fazer para nós mesmos quando a gente pensa em ir para fora é por que você quer ir para fora, o que você busca em uma mobilidade, onde que você quer chegar. Tem que ter em mente que isso é um processo que vai exigir muita autoeficácia, que é o teu senso de capacidade sobre si mesmo, resiliência, determinação e amadurecimento. E também é importante considerar o custo-benefício disso, porque quando você aplica para essas coisas e consegue uma oportunidade e vai para fora, geralmente você vai sozinho. Lógico que tem a comunidade brasileira fora do país, que é bem grande, mas você vai sozinho e você tem que ter um preparo emocional para isso. Porque quando você vai para fora, você está vulnerável a várias variáveis. Por exemplo, o choque de cultura, se você vai se adaptar ao clima, às pessoas,
São várias coisas. Então você tem que colocar tudo isso, pensar em tudo isso. Não estou querendo desanimar ninguém, mas é importante a gente ter consciência do que a gente pode enfrentar, porque às vezes a gente pensa em estudar fora mil maravilhas, mas é importante ter consciência dos dois lados. Aí aqui eu coloquei algumas dicas importantes que podem ajudar na questão do autoconhecimento. Então, eu elenquei lá. Descubra seus pontos fortes, saiba qual que é o seu sonho, barra objetivo, defina as prioridades que te levarão a alcançar o seu sonho. Então, é um processo que exige tempo, então não basta querer muito ir para fora, mas você tem que definir suas prioridades. Às vezes, tem alguns sacrifícios no caminho também. Por exemplo, eu tive que abrir mão da residência, da formatura. Eu não me arrependo em nada, mas existem sim. Tem um plano de ação, então tem que traçar metas a curto, médio e longo prazo. Tenha coragem, porque tanto na parte de aplicação, quanto na parte da vivência do intercâmbio, tem que ter bastante coragem pelas coisas que você vai enfrentar, mesmo que for mil maravilhas, é algo que exige muita coragem você ir para fora, né? Seja gentil consigo mesmo, tanto durante a aplicação, quanto durante o intercâmbio. Construa uma rede de apoio muito forte, é muito importante também, porque naqueles momentos é legal ter alguém para você conversar, para você desabafar. E volte ao começo e repita quantas vezes for necessário. Às vezes acontece de não conseguir a oportunidade de primeira, mas isso não quer dizer que você não é suficiente ou que você nunca vai conseguir. Eu comecei a aplicar no primeiro ano de faculdade e passei no terceiro ano de faculdade. Eu entrei na enfermagem já com isso na cabeça, de que eu queria ir para fora. Então, por mais que aconteça adversidades assim no caminho, não desiste, tipo, fica pressionando até você conseguir, porque se é uma coisa que você encara como seu, vai chegar a hora que você vai conseguir aquilo. Então, a questão é não desistir no meio do caminho. Aí tem um conceito muito legal que é a psicologia positiva. Não sei se vocês já ouviram, mas é muito interessante. A psicologia positiva, ela tem 7 princípios, que são o benefício da felicidade, o que quer dizer que as emoções positivas que a gente sente, elas estimulam a dopamina e a serotonina, por exemplo, causa bem-estar e sustenta conexões neurais. Essas conexões neurais vão fazer que a gente tenha um preparo melhor para lidar com as coisas, vamos dizer assim. O segundo ponto é o ponto de apoio e alavanca, que é a construção mental define a nossa realidade. E aí, nesse ponto, eles falam sobre a teoria das expectativas. Então, quando eles falam que quando a gente cria expectativa por uma coisa, isso é tudo estudado, tá? Não é vozes da cabeça de ninguém. São estudos da neurociência mesmo. Eles viram que o caminho neural é o mesmo quando você cria expectativa e quando você está realizando. Então, basicamente, o modo que você vê, a sua percepção, ela vai fazer o teu caminho. O próximo é o efeito Tetris, que é a configuração dos caminhos neurais, que é a reprogramação para efeito benéfico. Tem um exemplo muito legal, que eu vou até pegar aqui, que foi um estudo feito em Harvard até, que eles estudaram as pessoas jogando o jogo Tetris por 72 horas seguidas. E aí, depois dessas 72 horas, os participantes eles alegavam que eles continuavam vendo os blocos. Então, eles concluíram que isso era uma imagem residual cognitiva. O que quer dizer é que quando você faz uma coisa por várias vezes, isso vai ficando na sua cabeça.
Aí tem um exemplo muito legal aqui, que é o exemplo de um analista, por exemplo, que o trabalho dele é analisar documentos procurando os erros. E se ele leva isso para a vida dele, ele vai analisar a vida dele procurando erros. Então, esse ponto de efeito Tetris é você moldar o seu cérebro para você focar nas partes boas, não ignorando as partes ruins, mas focando nas partes boas. O 4 é o encontro de oportunidade nas adversidades. Então, quer dizer que mesmo em caminhos que acabam em fracasso, as pessoas encontram uma oportunidade de aprendizado ou alguma outra oportunidade mesmo nessas situações. Tem o círculo de Zorro, que é concentrar em metas menores e expandindo para metas maiores. Isso é muito legal porque está muito atrelado na questão de procrastinação, porque às vezes quando a gente visualiza uma coisa lá na frente, o nosso cérebro já interpreta que aquilo lá vai ser muito difícil de alcançar. E aí você já é dominado pelo sentimento de inércia, né? Você fica parado e vai procrastinando. Então, a estratégia é você criar pequenas metas, e assim que você consegue alcançar essas pequenas metas, você vai aumentando elas. Quando você aumentar, você já vai ter criado confiança e conhecimento que foram adquiridos naquelas pequenas metas. Número 6 é a regra dos 20 segundos, que é vencer o caminho da menor resistência. Então, essa regra quer dizer que, tipo assim, você tem que começar, pelo menos começar. Porque essa é a menor resistência. Então, pelo menos você começa e prioriza. Prioriza não. Você pelo menos começa, mas você deixa a parte. Deixa eu lembrar o conceito. Você começa, mas deixa a parte difícil mais fácil e a parte mais fácil difícil. Não sei se deu para entender. E o último é investimento social, que é a rede de apoio, que eu falei que é muito importante em todos os momentos, né? Aqui foi um resuminho da psicologia positiva. E agora eu vou falar um pouquinho sobre onde procurar as oportunidades. Tem vários sites que eles concentram os editais, as oportunidades de mestrado, estágio, etc. Mas o que eu costumo acompanhar era o ARI da UEL, né? Que eu coloquei o site aí, que foi onde eu encontrei a minha bolsa. Tem como você cadastrar o seu e-mail lá no site e aí você recebe todas as oportunidades que eles postam no site, você recebe pelo e-mail. Tem o Partiu Intercâmbio, que foi por onde eu consegui mais 2 outras bolsas, que foi da Fundação Língua. Foi para estudar 2 semanas de espanhol lá na Espanha, que eu ainda não fiz. E um outro prêmio de financiação para mulher. Muito legal esse prêmio, se chama Viva Seu Sonho, do Clube Soroptimista. E a Fundação Estudar, que tem muitas oportunidades também, que às vezes não está no Partiu Intercâmbio, mas eles postam lá. Aí os tipos de mobilidade. Então, eu coloquei principalmente as mobilidades acadêmicas, que é o foco aqui de hoje, né? Então, tem a mobilidade acadêmica, que é o período sanduíche, que é como é chamado aqui no Brasil, que você faz uma parte da sua graduação, do seu mestrado, do seu doutorado em outro país. Ou, às vezes, até no mesmo país, aqui no Brasil mesmo, mas em outra universidade. Tem o Summer e Winter Research and Job, que é tipo, você faz um estágio em outro país por alguns meses, ajudando em alguma pesquisa ou desenvolvendo alguma habilidade. É muito legal. Tem um estágio propriamente dito, que às vezes é pago. Eu coloquei exemplo aqui do IESEC, que é uma empresa, então você aplica, mesmo como se fosse um emprego, mas é um trabalho, numa plataforma deles lá, faz entrevistas, tudo, submete documentos,
É como uma aplicação de emprego mesmo, só que é para estágio. É remunerado isso. Tem os congressos fora do Brasil, agora não na pandemia, mas tem bastante congressos que você pode participar, submetendo seus trabalhos. Geralmente não tem bolsa para isso, então tem que ir com recursos próprios. Eu sei que na UEL, antigamente, tinha alguns programas de auxílio quando vai para esses congressos, mas eu já tentei, é muito difícil, eu não consegui. Então tem que ser por recursos próprios também. E é muito legal porque você treina sua habilidade de falar em público em outra língua, caso você queira treinar mesmo essa habilidade de comunicação. Eu apresentei em um congresso na Filadélfia e foi... Eu travei na hora, mas foi muito legal porque foi em inglês, né? E aí, tipo, eu tava muito nervosa e eu não sei da onde, mas o meu sotaque brasileiro, ele foi o sotaque lá do interior, não sei da onde, surgiu naquela apresentação. Eu não sei como que eles me entenderam, mas foi muito incrível, tipo, como nesses congressos internacionais são pega bastante gente de outros países, vem muita gente de fora. Então eu fiz amizade com gente uma enfermeira da Turquia, uma enfermeira da Albânia, se eu não me engano, e eu tenho contato com elas até hoje e nossa, é incrível. Então, caso vocês encontrem uma oportunidade assim, tem sim bolsas, mas é um pouco concorrido, mas tem sim. Mas caso vocês tenham condições financeiras para participar de uma oportunidade dessa, não precisa ser lá, tipo, Europa, Estados Unidos, mas às vezes até aqui na América do Sul, que acaba ficando mais em conta, é uma oportunidade muito legal mesmo. Tem um mestrado, que é o programa de mestrado inteiro, fora do país. Lá eles chamam de Graduate Program. Tem o doutorado, que lá é o PhD, que geralmente eles falam assim lá nos Estados Unidos. Tem o programa de pós-doutorado, que é diferente daqui do Brasil. Aqui no Brasil é visto como uma parte da formação da pessoa. Não que não seja, mas só isso. Não tem direitos trabalhistas e tal. Mas lá fora, principalmente nos Estados Unidos, é um emprego. Então, tem todos os direitos, você paga os impostos, tem um salário bom. Então, é um emprego. Tem os intercâmbios de idiomas. Geralmente, eles não têm bolsas, mas existem oportunidades, sim. O que eu tinha falado que eu tinha conseguido da Fundação Lengua, que apesar de não ter uma bolsa completa, ela cobre todos os custos da faculdade. Então, tem muito disso. Tem bolsas que cobrem só uma parte do seu custo, tem bolsas que cobrem todo o seu custo no teu intercâmbio. Tem um Work and Travel, que é um intercâmbio para graduandos fazerem o intercâmbio durante as férias. É um intercâmbio pago, mas que trabalhando você recebe, né? Você recebe enquanto você está lá. Trabalhando você consegue o retorno financeiro que você investiu, mas para ter um valor para investir, né? E tem o intercâmbio voluntário, que é um intercâmbio, eles falam intercâmbio voluntário, mas você é responsável por todos os seus custos até lá. Tem alguns intercâmbios que eles cobrem tudo isso, mas não é a maioria. E é voluntário porque você não recebe nada para estar lá. Geralmente são pessoas que buscam alguma experiência em outro país, ou experiência com idiomas. É muito interessante também. Aí, essa parte aqui de bolsas e universidades aqui, são as formas como que você aplica para bolsa. Então, tem processos, eu vou exemplificar depois, tem processos que você aplica para a universidade e para a bolsa juntos em um só, você não precisa ficar fazendo duas aplicações diferentes. Tem processos que você tem que aplicar primeiro para a universidade e depois para a bolsa, separado.
Alguns deles você tem que esperar receber o aceite da universidade para então aplicar para a bolsa, outros não, eles já aceitam só de você ter aplicado. E tem as empresas, né? Que são os pagos. Nesses intercâmbios, de toda essa lista aqui, alguns países permitem que o estudante trabalhe durante o programa de pós-graduação. Por exemplo, mestrado, doutorado, mobilidade acadêmica. Tem alguns que já são pagos por si mesmo, né? Que são os estágios, o work and travel. Tem alguns que eles não pagam nada, mas cobrem todos os seus custos, então você não tem custo nenhum de ficar lá. Mas cada país tem suas regras. Por exemplo, nos Estados Unidos, você só pode trabalhar no campus da universidade. Mas em alguns países da Europa, você pode trabalhar. Você tem a autorização para trabalhar, mas tem um determinado limite de horas. Por exemplo, 20 horas semanais, 24 horas semanais. É muito bom, né, que você consegue juntar um dinheiro a mais, mas às vezes essa carga horária acaba sendo um pouco mais difícil de achar algum trabalho, né? Então, aqui eu reuni os principais programas que existem de bolsas. Eu coloquei... Sério, tem muito mais do que isso, mas aqui eu acho que tá os principais. Eu dividi entre países e é só para mostrar para vocês que essas oportunidades existem, que não são pessoas que nasceram assim, Einstein, que conseguem, são pessoas que... São pessoas... Não vou falar que... Não vou entrar na questão de meritocracia, porque isso não existe, mas eu tô falando que são pessoas que... elas que não são pessoas que ou são super ricas ou são uns gênios, são pessoas que são normais, assim, vamos dizer assim. Deixa eu colocar aqui. Então, aqui na Alemanha, tem o programa da AD. Tem alguns países que eu tenho mais propriedade para falar, porque eu já me apliquei, outros não. Então, a Alemanha eu nunca me apliquei, então o que eu sei é o que eu li. Então, esse da AD é um programa de pós-graduação e também para cientistas que desejam fazer algum tipo de pesquisa em algum lugar da Alemanha. É um programa integral, então não é de mobilidade, tem duração de 1 a 2 anos, e a bolsa cobre valor mensal, passagens aéreas, seguro-saúde, e algumas até financiam a sua família junto com você. Quanto maior o grau de estudo, maior será a bolsa. Isso em vários, não só na DAD, mas em várias outras oportunidades também. Deixa eu colocar aqui. O Canadá tem o ELAP. O ELAP é um edital que eu já vi sair várias vezes no site da UEL. Eu já tentei uma vez no primeiro ano, mas como eu estava no primeiro ano, eu não consegui. Ele é destinado para estudantes de graduação, mestrado, doutorado, para fazer um intercâmbio com uma bolsa de estudos. Então, o candidato precisa estar matriculado em uma instituição superior brasileira. E para você fazer esse intercâmbio, as universidades do Brasil e do Canadá têm que ter um acordo. Então, a UEL tem um acordo com algumas universidades do Canadá e por isso é possível fazer esse intercâmbio. Dura de 4 a 6 meses e o valor da bolsa varia entre 7.200 a 9.700 dólares canadenses, de 4 a 6 meses, né? Isso cobre todos os custos de passagem aérea, visto, seguro-saúde, material acadêmico e despesas com moradia. Tem também o MITAX, que é um programa de estágio, que é um summer job, remunerado, e ele é bastante amplo, tem mais de 2.630 projetos disponíveis no último edital que teve esse ano. Os candidatos eles devem fazer pelo menos um semestre do curso de graduação e ter no mínimo 3 ainda remanescentes. Então tem que estar entre o primeiro e o terceiro ano da faculdade. Ele dura 12 semanas, 3 meses, e inclui despesas como passagem aérea, seguro-saúde, hospedagem e alimentação. A Vitória falou que fez
aplicação do Mitax. É um programa muito, muito legal mesmo. Fora que o Canadá é um país com um ensino muito bom. A Espanha, que eu coloquei aqui 3 oportunidades. A Espanha tem bastante coisa, bastante oportunidade para fora, principalmente pelo Santander. A bolsa que eu ganhei do Ibero-Americanas é só uma das bolsas que o Santander oferece. Mas se vocês forem nesse site aqui, ó, o segundo, App Beca Santander, vocês vão encontrar um monte de coisas que dá para se aplicar. Tem edital para você fazer o mestrado inteiro lá, tem edital para você fazer mobilidade, tem edital para você fazer um curso de idiomas, curso de programação, tem um monte de coisa. Deixa eu voltar aqui. Então, falando sobre a bolsa que eu ganhei, né? Então, aqui tem uns países que eu tinha esquecido de falar antes, mas então é uma bolsa que cobre oportunidade para você um semestre em Portugal, ou Argentina, ou Espanha, ou Chile, Colômbia, México, Porto Rico, Peru e Uruguai. Eu escolhi a Espanha porque era literalmente o único país que eu podia, porque quando eu me apliquei, eu estava no 3º ano da faculdade e muitos exigiam que não podia estar no último ano da faculdade quando você fosse viajar. A minha primeira opção era para ir para Portugal. E nos outros países eles exigiam alguns comprovantes de idiomas e eu não tinha na época. Então acabou que o único que deu certo era a Universidade de Vigo mesmo. Tem uma duração de 6 meses e o valor da bolsa é 3 mil euros. Uma coisa que é muito criticada nos bolsistas, inclusive por mim mesmo, é que esse valor da bolsa eles depositam em reais na cotação atual do depósito. Por exemplo, eu ganhei a bolsa em 2019. Eles depositaram 3 mil euros na cotação de agosto de 2019, em reais. E aí isso deu um valor. E teve muita gente, muito bolsista, que não converteu assim que recebeu a bolsa para o euro. E o que aconteceu foi a pandemia, que o euro naquela época era 4,20, foi na cotação de 4,20, e o euro agora está quase 7 reais. Então, isso fica a cargo do bolsista, e ele acaba perdendo muito, muito dinheiro com isso, né? Então, é uma coisa bastante criticada entre os bolsistas, que a bolsa deveria ser paga em euros, não em reais, né? A segunda oportunidade, eu queria chamar muita atenção, não sei nem se... aqui, ó. Que é a Fundação Botim, que está com inscrição aberta para estudante da graduação, e é uma oportunidade incrível. Eu entrei na faculdade visando a Fundação Botim, mas não saí edital de jeito nenhum, e agora que eu estou saindo da faculdade, saiu o edital. E é um intercâmbio muito legal, porque esse, por exemplo, é um programa focado em fortalecimento de gestão pública. É muito legal para quem quer estudar saúde pública, ou gestão hospitalar, gestão governamental. E é um intercâmbio que os selecionados, eles começam na Colômbia, depois eles vão para a cidade de Santander, se eu não me engano, na Espanha, e depois voltam para o Rio de Janeiro. Tudo isso estudando. Esse programa dura 1 mês e todas as despesas são pagas. É um programa muito legal. No site aqui tem alguns depoimentos de bolsistas que foram selecionados e brasileiros que foram selecionados e foram para lá. E se eu fosse vocês, eu não perderia essa oportunidade de aplicar. Se eu não me engano, é até dia 15, de 15 a 16 agora. E o último é a Fundação Carolina, que é um programa de bolsas para pós-graduação, de mestrado, doutorado e até mobilidade de professores. Esse é um daqueles programas que eu falei que primeiro você aplica para a universidade e depois para a bolsa, e por isso o valor da bolsa é variável para cada universidade. Deixa eu ver aqui. Então, o próximo é os Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele tem uma forma bem específica, bem diferente da Europa.
em questão de bolsas e pós-graduação. Existem, sim, programas de bolsas nos Estados Unidos, tem a Fulbright, só que, geralmente, esses programas, eles pedem que você volte para o Brasil depois que você termina teu mestrado, teu doutorado lá. Eles pedem que você volte para o Brasil e fique 2 anos aqui, ou senão você tem que pagar o valor da bolsa de volta. Tem um tipo de visto, que eu não lembro agora, que também você tem que voltar para o Brasil depois de 2 anos, por 2 anos. E sendo que se você aplicar diretamente com o professor lá, você não precisa fazer isso. Então, para você. Eu tenho mais propriedade de falar da Europa. Dos Estados Unidos eu estou descobrindo agora, mas para você conseguir uma bolsa para o mestrado, doutorado, você tem que enviar um e-mail para o professor, geralmente entre maio e junho do ano anterior que você pretende ir. Então, por exemplo, se você pretende começar o teu mestrado, teu doutorado em outono de 2022, que é setembro do ano que vem, nos próximos 2 meses você já começa a contatar o professor, porque no final desse ano você vai iniciar a sua aplicação. É recomendável fazer o contato com o professor para ele saber quem você é, e às vezes você consegue até uma carta de indicação que você pode usar na sua aplicação e deixar ela ainda mais forte para ser selecionado. Nos Estados Unidos eu acho muito legal que você tem. Aqui no Brasil também tem algumas universidades que são assim, a USP, por exemplo, mas nos Estados Unidos você consegue ir direto da graduação para o doutorado. Isso exige que o aluno tenha bastante bagagem científica, então é um aluno que tem iniciação científica, que já apresentou em congressos, que tem segurança em pular o mestrado, né? Porque, querendo ou não, o mestrado ele é um programa de amadurecimento acadêmico, né? Então, o aluno tem que estar bem seguro com essa decisão. Eu conversei com um menino que ele fez isso, só que foi para o Canadá. Ele tinha 3 iniciações científicas e ele se sentia seguro, mas mesmo assim ele teve medo. Mas é uma opção totalmente viável, já vi gente fazendo isso também, não se arrependendo. É muito bom. Mas tem bolsas para o mestrado também. Geralmente as pessoas procuram pular o mestrado porque você economiza tempo, caso você quer economizar tempo, né? Mas também porque as bolsas do doutorado, elas têm em maior quantidade e eu não gosto de falar é mais fácil, mas nesse sentido, mas não quer dizer que, tipo, apliquei e ganhei. Mas tem mais bolsas ofertadas pela universidade, né? Porque lá cada professor ele recebe um valor e aí ele seleciona os estudantes para pagar com esse valor as bolsas deles. Então aqui eu coloquei algumas dicas, vou até aumentar aqui. Diferente da graduação nos Estados Unidos, que o pessoal geralmente costuma priorizar região ou faculdade para estudar, no programa de pós-graduação é preferível que você priorize o professor orientador, porque você vai estar numa ligação direta com ele, em vez da universidade ou região que você gostaria de morar. Então, se você gosta de estudar, por exemplo, vacinação, você vai procurar um professor que tenha essa linha de pesquisa. Mandar um e-mail entre maio e junho para mestrado e para doutorado entre janeiro e doutorado. E para estágios lá, mandar e-mail entre janeiro e março. Aqui, dá uma chance para universidades não tão conhecidas, porque às vezes a gente ouve tanto falar de Harvard ou Stanford e aí a gente quer, tipo, aplicar para elas. Não que esteja errado, não que você não é capaz de passar nessas, mas não aplicar só nessas, entendeu? Ter uma lista de universidades. Então, você seleciona as universidades tanto da Ivy League, que é essas maiores zonas, né? Quanto universidades menores, aquelas estaduais, que mesmo sendo estaduais, elas são pagas lá nos Estados Unidos, né?
E, às vezes, a chance de ganhar uma bolsa é até maior. Para você descobrir esses editais, onde achar esses e-mails dos professores, tá tudo no site da universidade. Então, uma coisa que eu tenho feito bastante quando você lê um artigo, por exemplo, para graduação ou para o TCC, lá tem as suas referências e você pode, às vezes, alguma coisa que você está gostando de estudar, você pode ir atrás do professor a partir, procurando, jogando ele no Google e descobrindo em qual universidade que ele está ligado. Então, funciona bastante, porque daí você consegue fazer o caminho até ele. E lá no site da universidade, você devora tudo que está de informação naquele site. Lá vai estar falando tudo sobre os processos para estudante internacional, que é um pouquinho diferente para o estudante estadunidense. Tem as linhas de pesquisa do departamento, os requisitos que precisa ter e os prazos de aplicação, além do e-mail do professor. Eu queria chamar a atenção para essa foto aqui, que eu acho muito legal, que lá nos Estados Unidos a roupa de formatura dos programas de pós-graduação, eu acho que essa é de doutorado, é desse jeito, eu achei bem legal. É só uma curiosidade. Tem a França também, a França tem muita oportunidade de pós-graduação. Tem que saber o francês em algumas, mas tem algumas que são só em inglês. Eu trouxe aqui um edital que eu achei que está, inclusive, aberto. Eu não sei falar francês, então esse edital aí são bolsas de mestrado para estudantes estrangeiros aprovados em algum programa dessa universidade, né? Então, o processo seletivo leva em conta a excelência acadêmica. Quando a gente fala excelência acadêmica, vocês vão ver muito isso em edital, excelência acadêmica. Não quer dizer que você tem que ser o gênio da sua universidade, mas que você soube aproveitar as oportunidades que a universidade deu, além da nota, né? No nosso caso, a gente não tem a nota no boletim, mas você tem o apto lá, que dá para fazer a equivalência e tal, mas lá fora, diferente dos processos aqui no Brasil, eles têm um olhar muito holístico para a aplicação. Então, eles não vão selecionar o estudante só pelas notas dele ou só pelo currículo dele, quantos projetos participou. Eles querem olhar você de forma integral. Então, quando eu falo excelência acadêmica, eles estão vendo você de forma integral. Se você se envolveu bastante em atividade de liderança, essas coisas. Projetos pessoais, então, que você quer para o seu futuro, e motivações para prosseguir sua pesquisa em doutorado nessa mesma universidade. O programa tem duração de 1 a 2 anos, o valor anual é de 10 mil euros e cobre até 1.000 euros de despesas com viagem e visto. Deixa eu ver aqui. Aí tem a Holanda, que tem um programa de bolsas específicas para brasileiros, que é a Orange Tulip, que é uma bolsa com mais de 60 oportunidades em 23 universidades. Então, é aquela bolsa que você aplica para processos diferentes. Primeiro você aplica para a universidade, depois para a bolsa. As bolsas são integrais e têm ajuda de custo, que podem chegar até 25 mil euros, o que é uma bolsa muito boa. As ofertas são para cursos de graduação, pós-graduação, MBA e esse short degree, que é fazer o último ano da faculdade em outro país. Tem duração de 1 ano e é isso. A Holanda é um país muito legal de ir, porque ela tem um dos maiores IDHs, né? A Hungria é o meu queridinho, assim, porque foi onde eu comecei a minha aplicação para mestrado. O ano passado abriu esse edital da Estipendium. É um programa muito novo, vamos dizer assim, em comparação com outros programas, de bolsas. E é um programa que ficou conhecido, assim, por ser fácil de conseguir.
E realmente, nos primeiros anos, era tipo, você aplicava, você conseguia. Agora tá ficando mais difícil, mas é um programa com bastante bolsa. Esse ano foram 250 bolsas para brasileiros só. E ela foi criada com o objetivo de aumentar o número de estrangeiros na Hungria e incentivar esse intercâmbio da cultura deles, né, para as pessoas conhecerem a cultura da Hungria, o idioma húngaro, e são destinadas para estudantes de excelência, igual eu falei, mas não se fiquem acanhadas por esse estudante de excelência. Essa bolsa é para vários níveis de estudos, desde graduação completa, mestrado, doutorado, curso preparatório de húngaro de 1 ano e mobilidade acadêmica. Tem duração de 6 meses a 2 anos. O valor da bolsa cobre as taxas universitárias. Tem um auxílio mensal de 500 euros para doutorado e 130 euros para o restante dos cursos, o que parece pouco, mas lá na Hungria eles não usam a moeda euro, eles usam, acho que forint, se eu não me engano, que é uma moeda de menor valor em comparação ao euro, então os estudantes falam que dá, apertando dá, para levar só com a bolsa. E tem a ajuda de custo acomodação e seguro médico. Aí eu coloquei também aqui embaixo o IESEC, que é uma plataforma de intercâmbio de estágio, remunerado ou não, trabalho e voluntariado. Voluntariado que você paga para ir, mas não recebe nada lá. Tem o Japão também. A UEL costuma abrir bastante edital para o Japão. Durante o ano eu já vi vários. Eu nunca apliquei para o Japão, mas eu já vi vários editais lá na plataforma do ARI. E eles são principalmente focados em estágios de pesquisa. Na área da saúde, eu já vi alguns, mas a principal área deles é de física. Tem o MEXT, que a UEL eu já vi publicar edital dele, que é um curso, é um programa que inclui um curso de língua japonesa nos 6 primeiros meses do programa e é válido para várias áreas do conhecimento. É focado no mestrado e doutorado e para você fazer esse programa, você tem que escolher um programa que esteja relacionado com a sua formação. Tem alguns lugares que não exigem isso, então se você é da área de engenharia, por exemplo, e tem interesse em estudar administração na sua pós-graduação, você pode. Mas nesse, não. A duração é de 1 ano e meio a 2 anos. O valor da bolsa é de cerca de R$ 4.500. Passagem de volta e isenção das taxas universitárias. E, dependendo da região, pode ser um pouquinho maior, né? Aí, aqui, próximo é o Reino Unido. O Reino Unido tem uma das bolsas mais famosas e generosas que existem atualmente, que é a Chevening. Ela é muito concorrida. Geralmente são 60 mil aplicações para bolsa. Mas não é impossível de conseguir. Tem vários brasileiros que conseguem. Eu vi uma brasileira que ela era au pair, e aí ela voltou para a faculdade e ela conseguiu a bolsa. Porque, igual eu falei, eles veem a pessoa de forma holística, eles não vão ver só o seu currículo, só as suas notas. Então, eles querem te conhecer. E conhecer suas ambições, conhecer seus projetos pessoais, o porquê que você quer estudar em tal lugar. Para Chevening, são programas de mestrados nos países do Reino Unido, que é a Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, em todas as áreas de estudo. Eu já vi mestrado, por exemplo, em análise de vinhos, então tem, tipo, tudo que você imaginar tem no programa. Então, primeiro você tem que ter a aprovação da universidade, de alguma universidade do Reino Unido, para depois aplicar. Esse programa também exige que você volte para o seu país de origem e fique 2 anos após a finalização do programa, porque a ideia é que você aprenda, tenha educação no Reino Unido, mas aplique no seu país. Tem duração de 2 anos e a bolsa cobre tudo, literalmente tudo e mais um pouco.
Cobre todas as taxas universitárias, gastos com passagens e visto, quantia mensal durante a duração do programa. É um programa, assim, muito legal mesmo. E aqui eu queria chamar a atenção de vocês para o Erasmus Mundus, que também é outro programa super generoso, mas que, além disso, ele tem uma estrutura, assim, eu vejo como uma estrutura visionária. É um programa da União Europeia. É um programa da União Europeia. O que eu vi, geralmente, era focado em mestrado, mas conforme eu fui pesquisando aqui para colocar no slide, eu vi que tem para graduação sanduíche, pós-graduação de mestrado completo ou sanduíche, doutorado também completo ou sanduíche e pós-doutorado. Então, esses mestrados, eles funcionam entre parcerias da universidade. O que isso quer dizer? Que você pode fazer um mestrado, por exemplo, em saúde pública, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês, e durante os 2 anos de mestrado você estuda em 4 países diferentes. Então, esse programa tem duração de 2 meses a 2 anos, o valor da bolsa cobre tudo também, você não tem que se preocupar com nada e o valor da bolsa é muito bom. O programa Erasmus, esse é Erasmus Mundus, mas o programa Erasmus ele existe para graduação também para estudante europeu. Inclusive, é o que eu vejo bastante na minha turma lá, né? Nas matérias que são só para intercambistas. São estudantes de outros países europeus que eles aplicam para o edital e fazem esse intercâmbio. É muito comum ter esse Erasmus em cada cidade lá. Por exemplo, Vigo, que é uma cidade do interior da Espanha, tem um Erasmus grande até. Então, é um programa muito disseminado na Europa. Esses Erasmus Mundus é o programa de mestrado do mundo. Então, aqui eu trouxe para vocês só conhecerem como que é a grade do mestrado de saúde pública, por exemplo. Aqui, no primeiro ano, que está ali, primeiro ano, 60 créditos. E segundo ano, 60 créditos. Você pode escolher o país que você quer estudar. Então, você pode ver ali que na primeira coluna são todas as mesmas matérias, mas diferentes países e diferentes universidades. Então, vai depender se você sabe inglês, francês e espanhol. E aí você pode escolher qual universidade que você quer. E aí, no segundo semestre, eu acho, todo mundo vai para França, por exemplo. Então, se você pode escolher no primeiro ano estudar na Espanha, no Reino Unido, na Irlanda ou na Bélgica. E aí, no segundo semestre, todo mundo, do primeiro e segundo ano, vai para a França fazer uma matéria de tronco comum. E aí, no segundo ano, a mesma coisa. Só que daí não é a mesma matéria para todo mundo. Vai ser uma especialização do seu mestrado. Então, o primeiro ano é igual para todo mundo, mas no segundo ano você escolhe onde que você mais gosta. Então, tem gestão em saúde, epidemiologia, governança, liderança na saúde pública europeia. Você escolhe o que você quer fazer. Se eu não me engano, você pode escolher um ou dois, não sei. E aí, de novo, no segundo semestre, todo mundo vai para a França ter uma matéria de tronco comum. Aí aqui, se vocês entrarem nesse site aqui, que eu coloquei em vermelho, vai ter o catálogo com todos os programas de mestrado que existem desse programa. Então, tem de tudo. E lá tem alguns que são da área de saúde, mas não necessariamente você precisa fazer um mestrado da área da saúde. Por exemplo, se você gosta de neurociência, por exemplo, você pode fazer um mestrado em neurociência, você escolhe de acordo com o catálogo. Tem muita coisa, tem mestrado em vinhos, mestrado em folclore, tem uns programas bem diferentes, assim, mas tem muita coisa mesmo. Eu peguei aqui para mostrar para vocês o mestrado de saúde pública e de vacinação. Então, aqui, quando você clica naquele site e clica no mestrado, ele vai aparecer uma página tipo essa. E aqui, nos parceiros, ele vai mostrar quais universidades estão
como parceiras para o estudante escolher. Então, vocês podem ver que são vários países. Eu acho muito legal, muito visionário esse tipo de educação, porque você tem em contato com sistemas diferentes, realidades diferentes, culturas diferentes, no mesmo programa só. No meu intercâmbio eu vejo muito isso. Tem muita coisa diferente entre Brasil e Espanha, mas tem muita coisa igual também. E é muito legal comparar isso, porque abre somente para algumas coisas que você vê na educação, por exemplo, na educação de enfermagem lá, que você não vê aqui, e vice-versa. Por exemplo, aqui na UEL, eu vejo que a educação é muito focada na humanização, e lá não é tanto assim, igual é aqui. Mas, em compensação, lá eles focam bastante no enfermeiro, na enfermagem de liderança, que ocupa postos de governança. Então, dá para fazer essa comparação estudando em diferentes regiões, em diferentes universidades. Imagina em 4 universidades. Aqui é outro exemplo, né? Esse é de vacinação, o mestrado de vacinas, imunização. Então, aqui mostra que começa na França, depois vai para a Espanha, e aí depois você pode ir para a Bélgica, depois para a França. E aí, no final, você escolhe um lugar no mundo para você fazer o seu estágio final. Aí aqui eu trouxe um mapa para vocês verem como esses programas eles são para o mundo inteiro. As pessoas que vão compor a turma também vai ser do mundo inteiro. Então, esse foi do último ano, do último edital. Vocês podem ver que tem 2 brasileiros ali, inclusive, que formam a turma desse mestrado. E é muito legal. Eu tenho o costume de, quando eu vejo um programa que eu gosto, por exemplo, de saúde pública, que eu mostrei para vocês, eu começo a seguir todo mundo nas redes sociais para ir acompanhando. Aí aqui tem as mentorias, né? Eu trouxe para falar para vocês. Tem programas que oferecem mentorias que vão te auxiliar nesse processo de aplicação, vão te pegar na mão e mostrar tudo que você tem que fazer, dar dicas. É muito bom porque otimiza tempo, mas existem, eu conheço só 2 que são gratuitas, que são a Brasa e o Líderes Estudar. E para você acessar elas é um processo seletivo quase igual ao da Bolsa e às vezes até mais complexo. Eu apliquei para os 2 já. No Brasa Pré, eu cheguei na parte de entrevista, mas não passei. Mas agora eles estão com outro edital para conseguir, e é muito bom ter a mentoria. Caso você pode pagar por uma mentoria, tem várias empresas que fazem isso, vários intercambistas que ganharam várias bolsas já e fazem esse programa de mentoria, contando como que foi o processo deles e tal. Geralmente, que eu vejo, gira em torno de uns R$2.000 por um ano, o programa de mentoria pago. Aí, aqui, na aplicação. Então, o que precisa para aplicar para essas oportunidades? Então, vai diferenciar muito de tipo de mobilidade para outra. Por exemplo, uma aplicação para uma mobilidade acadêmica de uma graduação sanduíche é totalmente diferente de um doutorado. Mas eu trouxe aqui os principais documentos que precisa ter. Então, passaporte. Tem alguns que eles não exigem no começo. Os programas de mobilidade, de sanduíche, geralmente não exigem. Mas os de mestrado, doutorado, eles exigem. Para você tirar o passaporte aqui no Brasil, acho que R$280, se eu não me engano. E eles exigem no momento da aplicação. Então, é um documento importante de ter. O histórico escolar. Caso você vai pelo acordo da universidade, geralmente você não precisa traduzir, mas para mestrado, doutorado, você precisa traduzir para o idioma da universidade de destino. Tem que selecionar muito bem a empresa que vai traduzir, porque tem empresa que cobra 200 e poucos reais por documento. No meu processo da estipêndio da Hungria lá,
eu participei de um grupo de WhatsApp e a gente achou uma empresa que fazia por um preço bem acessível, de R$ 90, mas quando você traduz, é um documento vitalício, né? Não quando você tem o histórico escolar que ainda está acontecendo, né? Você está na graduação ainda, por exemplo. Mas quando você se forma e você traduz, é um documento vitalício. Você paga uma vez e pronto. E aí tem alguns lugares que, algumas vezes, eles pedem para você apostilar o histórico, e o diploma também. Eu tive que fazer isso para fazer o meu visto. Apostilar a apostila diária. É quando você pega o seu documento, vai no cartório e fala assim que você quer apostilar aquele documento. Apostilar significa que você quer comprovar que aquele documento é verdade. E aí eles vão... o documento fica lá com eles por um dia ou menos. E eles conferem lá, eu não sei como funciona o processo, mas eles conferem lá. E no final eles te entregam o mesmo documento com um certificado atrelado com carimbo do cartório. É bem sério o negócio. E quando eu tive que fazer isso pro visto, e geralmente eles pedem pro visto, foi R$ 130. Eu tô falando os valores que eu acho que às vezes é do interesse das pessoas saber os valores, né? Cartas de recomendação. É muito comum pedir carta de recomendação, tipo, pra graduação sanduíche, eu não precisei, por exemplo, eu não precisei. Mas para mestrado é muito comum. E a carta de recomendação é uma carta que você pede para um professor seu ou algum empregador para ele escrever sobre você e suas habilidades. Ou seja, é uma carta que você vai pedir para alguém que esteja disposto a fazer isso para você, que você tenha uma relação boa e que você que seja alguém próximo de você. E, geralmente as pessoas pedem isso para orientador de iniciação científica, orientador de TCC ou orientador de estágio. Mas é muito bom. O número de cartas varia entre cada processo. Eu já vi processo que pedi uma carta de recomendação só, já vi processo pedir duas, e já vi processo pedir três. O processo é estranho, né? Edital. Mas geralmente são duas. E algumas vezes tem gente que escreve a própria carta falando sobre si mesmo e só dá para o professor checar as informações, né, o que ele está escrevendo, e ele assina. É sempre bom pedir para assinar, porque vai poupar de você ficar pedindo toda hora. Tem alguns programas, quando você vai aplicar, eles pedem que você faça o anexo da carta, mas alguns deles, eles pedem só as informações do professor, e você coloca as informações lá, e aí o link para ele completar com a carta chega no e-mail do professor, e ele que completa. Você não tem nada a ver com isso, você só completa as informações de contato do professor. Eu acho isso muito ruim, porque você tem que ficar toda hora pedindo para o professor ficar atualizando. Eu acho que é um pouco saco. Mas faz parte. Tem a carta de motivação, que, igual eu falei, é um processo holístico, então eles querem conhecer você. Nessa carta de motivação, você não vai falar sobre... você não vai escrever um currículo, por exemplo, em forma de corrido, não sei se é assim que fala. Mas você vai falar sobre as suas principais aspirações, o que você pretende conseguir com aquele programa, por que ele vai ser importante. E aí, sim, você cita algumas coisas principais da sua formação, o que fizeram, que construiu você. Você pode citar situações difíceis que você passou e você superou e conseguiu conquistar outras coisas. É muito legal essa parte, porque você tem a chance de mostrar quem você é, né? Você não fica só no números e certificados, você mostra a tua parte mais pessoal. Daria para falar a noite inteira só dessa parte, tem várias estratégias para escrever. Na verdade, de todos os tópicos, tem várias estratégias para você se desenvolver melhor, cada tópico, mas tô dando uma pincelada geral.
E aí tem um currículo também que você tem que submeter. Na Europa, nos Estados Unidos, eu não entendo, não sei muito bem como funciona ainda a questão do currículo, não sei se pode usar o mesmo, mas na Europa tem um modelo oficial que é o Europass. É um site que você entra lá e você completa, é igual o currículo Lattes, mas no final ele vai te dar um template em formato de currículo mesmo. É muito legal. Eu já vi gente criticando esse formato, mas a maioria usa, então eu também usei para as minhas aplicações do mestrado e deu tudo certo, então eu acho que não tem problema. Aí tem os testes de proficiência, que são IELTS, TOEFL, DEL e Duolingo. O DEL é teste de proficiência de espanhol, o resto é de inglês. Tem os de japonês, francês, eu trouxe os principais. Quando você vai... você, como aluno internacional, você tem que apresentar esse teste e cada universidade vai exigir uma pontuação de você. Então, tem universidade que exige uma pontuação maior e outras menores. O IELTS é um teste focado principalmente no Reino Unido. O formato do teste, o listening do teste é tudo com inglês britânico. E é o teste que eu estou estudando para o meu processo, porque eu me identifiquei mais. Cada teste, eles têm características próprias. Para você fazer o IELTS, se eu não me engano, R$ 900, e eles valem por 2 anos. Você pode fazer quantas vezes você quiser e quantas vezes o dinheiro permitir, né? E para até conseguir a pontuação que você precisa. O TOEFL, ele tem... o IELTS tem 2 modalidades, que é o geral e o acadêmico. Para todos esses processos, o único que vale é o acadêmico, inclusive para validação de diploma no exterior é o acadêmico. Ele é mais focado no Reino Unido, mas ele é aceito em várias universidades nos Estados Unidos também, em outras. Ele é quase igual ao TOEFL, em questão de aceitação do teste. Aí tem o TOEFL, né? Que também tem 2 modalidades, não, na verdade mais de 2, mas tem o TOEFL IBT, que ele custa R$ 1.200, ele é focado principalmente nos Estados Unidos, com inglês americano, então talvez seja mais fácil para quem está habituado o inglês, né, americano. E tem o TOEFL ITP, que é um TOEFL que não tem valor, vamos dizer assim, e geralmente não é aceito nas universidades, mas é muito bom para treinar. Esse modelo de TOEFL é fornecido pela UEL, por exemplo, por várias universidades, a cada 2 anos, e você faz a inscrição no site Inglês Sem Fronteiras, se eu não me engano, e você consegue realizar. Eu fiz esse teste em 2018, na UEL, foi tudo de graça, e eles te dão um certificado com uma pontuação no final. Não vale nada, vamos dizer assim, mas mostra, por exemplo, se você colocar na tua aplicação que você está interessada em ir para fora. Eu coloquei na minha aplicação da bolsa que eu ganhei e na entrevista eles perguntaram por que eu tinha feito teste. Eu falei que eu queria ir para fora e aí eu queria mensurar meu inglês e tal. Também tem várias pontuações para o TOEFL e cada universidade e programa vão exigir determinada pontuação. O que eu vejo de comum, o TOEFL eu não sei muito bem porque eu estou estudando para o IELTS. Eles pedem uma pontuação de 6,5 a 7, que seria o equivalente ao inglês intermediário a fluente, vamos dizer assim, entre B2 e C1, para quem conhece as classificações dos idiomas. E aí eu coloquei no final, no Duolingo também, que é um teste novo, custa R$ 250, não é tão disseminado assim entre as universidades, mas em função da pandemia, eles estão aceitando. Então, tem um esquema que alguns alunos descobriram o ano passado, que você fazia esse teste de graça se você completasse determinados castelinhos lá no aplicativo do Duolingo. Eu já tentei e não consegui,
mas teve gente que conseguiu. Mas para pagar ele é R$ 250. Dizem que é mais fácil, eu nunca fiz ele. Dizem que é mais simples, dura em torno de 1h30, enquanto os outros testes demoram 3 horas para fazer. Mas é uma alternativa muito boa. O próximo tópico são as I6, que são as redações. Muitos programas de mestrado, doutorado e principalmente de bolsas, eles pedem essas I6. Aplicação de bolsas, eles vão pedir as I6. As I6 são redações. Eu não falo I6 por metidez, não, sabe? É porque o pessoal, eles identificam as redações como I6 mesmo. Se você falar redação, ninguém vai saber, mas se falar I6, o pessoal já sabe. Quem está aplicando, assim. E aí, são perguntas tipo, por que você quer esse programa? Por que você merece a bolsa? O que você pretende fazer? Quais são suas aspirações? Então, por isso que entra a parte de autoconhecimento, porque isso vai ser cobrado na sua aplicação. Você tem que ter seus objetivos muito claros, assim, para quem você está aplicando, porque eles vão investir em você, vão investir na sua educação. Então, eles querem uma pessoa que tem tudo isso muito claro. Por isso que é muito, muito importante exercitar o autoconhecimento. E aí são essas I6. Tem algumas que pedem em vídeo. Eu já fiz alguns processos que eram em vídeo. E, né, em vídeo é mais complicado, mas a maioria é por redação. Aí aqui no projeto de pesquisa que eu coloquei embaixo, eu coloquei um asterisco, porque aqui no Brasil, acho que, eu não sei, mas eu acho que quase todos programas de pós-graduação, eles pedem um projeto de pesquisa. Que eu acho que é parecido com o que a gente desenvolve no TCC, né, naquele módulo de TCC. E enquanto fora, isso não é muito comum. Geralmente eles não pedem. Tem alguns que pedem, mas não é muito comum. O que é muito bom. Eles estão mais focados em saber quem você é como estudante, como foi sua trajetória, como que está sendo, o que você pretende fazer, do que essas outras partes. Essas partes você desenvolve durante o programa. Mas eles querem selecionar a pessoa que vai fazer o programa. Dá para entender. E, por último, o diploma. Aí eu coloquei um asterisco também. Todos que estão com asterisco, não quer dizer que, tipo, geralmente não é cobrado no momento da aplicação, pode ser cobrado mais para frente. O teste de inglês é cobrado mais para frente em algumas já você tem que mandar na hora, mas a maioria você pode aplicar e depois continuar estudando para o inglês, depois submeter o teste, principalmente agora na pandemia, porque os centros de aplicação estão cancelando os testes. E o diploma também é assim. Quando eu resolvi aplicar para o mestrado no final do ano passado, lógico, eu apliquei visando que conseguir passar e começar esse ano. Mas como teve a pandemia, atrasou tudo, acabou que o meu tempo de formatura, ele vai atravessar o início do mestrado, né? Os prazos que eles colocam. Então, foi mais como treino mesmo. O diploma não é necessário ter em alguns programas, não em todos, não é necessário ter no momento da aplicação. Você pode aplicar para os mestrados enquanto está no último ano da faculdade, para o ano seguinte, enquanto você está terminando a faculdade. E aí você se forma, pega o diploma e submete e envia para eles no portal deles. Cada universidade tem um portal, é muito legal mesmo. Aquela questão de filme que você vê que eles entram no computador e vê lá, tipo, que passando, é real. É tudo pelo portal das universidades. E aí, eu coloquei aqui, né, que os programas de mobilidade têm editais publicados em épocas variadas. Os programas de pós-graduação, eles geralmente ocorrem entre setembro e março. Geralmente, principalmente entre novembro e janeiro, mas eu coloquei esse tempo maior porque abrange mais, mas é principalmente entre novembro e janeiro. Quer dizer que você só vai começar a se preocupar com isso nessa época? Não. É igual eu falei.
a maioria dos estudantes eles já começa a mandar os e-mails para os professores desde agora, para o professor já ter ciência do seu interesse, entendeu? Então, chega nessa época que abre os portais para aplicações, você já está com tudo pronto, ou praticamente tudo pronto, você só tem que dar seguimento a algumas coisas burocráticas assim, mas está tudo pronto. Quando eu apliquei para o estipêndio na Hungria, foi o primeiro mestrado que eu apliquei, e foi uma correria, porque eu resolvi aplicar em dezembro. E o final do edital era em janeiro, 16 de janeiro. E aí foi uma correria, porque tinha que traduzir documento, tinha que fazer tudo. Eles não exigiam teste de inglês naquela época, naquela parte do processo, mas de resto tinha que fazer tudo. O que foi muito bom, assim, porque foi o início de eu aplicar para as outras oportunidades. Por exemplo, os documentos que você usa numa aplicação, você vai usando nas outras. O investimento que você tem em uma, você consegue aproveitar para o restante. Aí aqui, eu não sei se vocês conhecem, mas tem um aplicativo chamado Notion. É um aplicativo e um site. Ai, peraí. Aqui. E é um site, assim, que você consegue organizar tudo que você está fazendo. Então, nessa questão de aplicação, às vezes você vai se aplicando, porque chega no final do ano, aparece um monte de editais que você se encaixa e quer aplicar. Então, acaba ficando confuso. Então, você consegue, nesse aplicativo, organizar tudo certinho, bem bonitinho, de acordo com o programa, a característica do programa, as datas, os sites. É muito legal. Vale muito a pena conhecer. Ele é um pouquinho complicado de aprender a mexer no começo. Quem quiser ajuda, pode me pedir depois que eu ajudo. E aqui eu coloquei o que fazer agora, né? Então, eu coloquei algumas dicas do que... da minha opinião pessoal, né? Que nos últimos anos eu tô envolvida nessa questão de aplicação e tal. Que são importantes. Então, eu coloquei ali, trabalhar o autoconhecimento, que eu acho que é ferramenta importantíssima. Eu demorei muito para aprender isso. Fui aprender principalmente nessa questão do meu do intercâmbio que eu estava planejando fazer, acabando dando tudo errado, entre aspas, assim. E eu tive que trabalhar esse autoconhecimento. Então, se você trabalhar esse autoconhecimento de forma preventiva, vamos dizer assim, é muito melhor. Ali, em segundo, tem estudar o idioma. Então, você seleciona, você procura saber as características de cada teste, o do IELTS ou do TOEFL, e ver qual que se encaixa mais no teu modo de aprender e modo de fazer uma prova. E aí, você, escolhendo qual teste você quer, você foca em estudar eles. Porque, além o teste do inglês, ele é 60% estratégia e 40% o teu conhecimento de inglês. Então, por mais que você saiba falar inglês igual, não sei, você sabe falar inglês, mas você não estudou pro teste, você não conhece a estratégia. E é um teste que usa o tempo como fator limitante. Então, você tem que, além de estudar principalmente a estratégia, porque estudando a estratégia, você vai estar estudando o inglês também. Então, cada teste tem 5 habilidades, né? Que é escuta, fala, escrita. Então, você vai estudando para cada dessas habilidades de acordo com os moldes do teste. É muito legal de aprender. Eu gosto bastante. O terceiro ponto é ler e estudar os editais. Então, vai naqueles sites lá que eu coloquei. Depois eu posso disponibilizar o slide aqui para vocês, se vocês quiserem anotar, não sei. Mas vai naqueles sites lá e fiquem lendo eles religiosamente. Eu já perdi as contas de quantas noites sem dormir eu fiquei só lendo edital do Partiu Intercâmbio, por exemplo. Porque, além de você conhecer oportunidades, você começa
a entender como que funciona as aplicações, você tem consciência dos requisitos. Então, se você é um aluno que está no segundo ano de enfermagem, por exemplo, você já consegue ver quais são os requisitos para conseguir uma bolsa de mestrado, por exemplo, e você, durante a faculdade, ir atrás desses requisitos para chegar no quarto ano você já ter tudo. Então, é muito bom ler e estudar os editais, não só chegar nos sites do Partido Intercâmbio, mas no final vocês vão ver que eles colocam o link do edital do programa mesmo e estudar mesmo. Aí o quarto ponto são os recursos financeiros, porque por mais que são bolsas, tirando os editais da UEL, né, que a maioria você não precisa pagar nada, mas os recursos financeiros, porque você vai precisar pagar pelo exame de inglês ou algum teste de proficiência, fora o visto, tudo isso custa. Às vezes os programas eles cobrem esses custos, às vezes não, mas é bom sempre estar preparado, né? Ali o quinto ponto, aplicar para tudo que é do interesse e é elegível, mesmo que for para treino. Isso é muito bom, porque por mais que você não vá concorrer realmente, só de você aplicar e correr atrás dos documentos, isso já vai te treinar para quando você tiver a oportunidade que você quer passar, você já vai ter a experiência de ter passado por isso. Ali eu coloquei extracurriculares. É um fator muito importante, mas eu acredito que isso não seja problema para o pessoal da enfermagem da UEL, que são as coisas que você faz fora da grade curricular. Então, são iniciação científica, participação de centro acadêmico, que é visto como posições de liderança lá fora. Liga acadêmica também. Você pode, na sua carta de motivação, por exemplo, você pode descrever o que você aprendeu sendo diretora de alguma parte da liga acadêmica ou sendo presidente do centro acadêmico. Você pode aprender, tipo assim, eu aprendi habilidades de liderança, comunicação, isso me fez crescer, não sei o que, não sei o que. Estágios extracurriculares, voluntariados, isso é uma opinião meio dividida, porque tem muita gente que fala que o programa de voluntariado, ele não é muito importante para pós-graduação. Mas eu discordo um pouco, porque o programa de voluntariado, talvez, realmente, para se você colocar no teu currículo, não seja tão impactante. Mas o que você aprende no programa de voluntariado é muito importante, porque te constrói. Eu sei que tem alguns programas, tipo o Rotaract, tem uma estudante de ENF que faz parte do Rotaract, que é um programa de voluntariado. Tem o Tamo Junto Unicef, que eu faço parte, e é muito legal. Ele abre edital todo fevereiro. Todo fevereiro ficou estranho, mas todo mês de fevereiro. Quando eu abrir de novo, eu com certeza vou divulgar para o pessoal. Cursos online, no Coursera tem muito curso e é muito bem visto você fazer esses cursos, porque mostra o teu interesse em determinada matéria. Grupos de pesquisa também é muito legal, mas o mais importante é você fazer o que gosta. Não adianta você se envolver, e eu aprendi isso porque eu era uma pessoa que se envolvia em muita coisa, mas não adianta você se envolver em 1 milhão de coisas, não conseguir dar conta e não conseguir se entregar para aquilo. Então, eu acho que é mais importante você fazer o que gosta e se entregar para aquilo do que ter várias coisas no currículo e acabar não conseguindo, sabe? Dar conta. Aí ali o penúltimo ponto, imersão. Então, buscar grupos que tenham o mesmo objetivo que você, WhatsApp, Facebook, Clubhouse, que é o aplicativo, né? É muito legal esse aplicativo. Seguir perfis ótimo. Perfis do Instagram, acompanhar os sites que eu coloquei lá e o LinkedIn. Uma dica que eu recebi de uma amiga minha, vamos dizer assim, quando você, por exemplo, você quer uma bolsa do Ibero-Americanas, por exemplo,
Você vai no LinkedIn, principalmente, porque é onde as pessoas geralmente postam todas as suas conquistas acadêmicas e profissionais. E você pesquisa lá, Ibero-Americanas. E aí vai sair todos os bolsistas que tem um perfil lá no LinkedIn, né? Todos os bolsistas, e você vai conseguir ver qual foi a trajetória dele até ele conseguir a bolsa. Então você tem um parâmetro para você ver o que você precisa desenvolver para conseguir a bolsa que você quer. Tanto da Chevening, que é do Reino Unido, eu vejo muita gente falando para fazer isso, buscar os alunos que conseguiram essa bolsa, ver os perfis deles, se quantos anos de experiência profissional eles têm, o que eles cursaram, no que eles estão envolvidos. Tem muita gente envolvida com empreendedorismo, então é muito legal fazer esse stalker. E aí, no último tópico, eu coloquei algumas sugestões. Não sei se dá para aumentar. Umas sugestões de perfis que eu sigo no Instagram, que tem me ajudado há muitos anos, vou até falar anos mesmo, que nessa trajetória de aplicação, porque eles dão dicas muito legais. Eu até esqueci de colocar um ali, agora que eu vi. E eles dão dicas muito legais, divulgam oportunidades de bolsa. Essa Gabriele Hayashi, por exemplo, ela já ganhou sei lá quantas bolsas e ela dá as dicas do que ela tá fazendo. É muito legal acompanhar. Esse último arroba é de um site de bolsas também, só que é um site que tem bolsas do mundo inteiro. Então, às vezes, você entra lá, uma oportunidade que não está inclusa brasileiros. Então, tem que ter uma atenção nisso. Certo. Aí, aqui, eu coloquei esse Internacionaliza Well, que eu estava pensando em como ter uma ferramenta para divulgar melhor essas oportunidades, como construir a aplicação. E aí eu pensei em criar um perfil de Instagram, mas isso demanda muito tempo e é uma coisa que está em falta no momento. Então eu pensei em criar um grupo de WhatsApp que foi Internacionaliza Well. E aí eu pensei em divulgar com vocês, com o pessoal da UEL, principalmente da ENF. E aí nesse grupo a gente coloca, não só eu colocar lá, mas como se fosse guru, sei lá. Mas, tipo, todo mundo se ajudar. Eu faço parte de um programa não, um grupo assim, que foi para uma bolsa do Reino Unido, que foi as 3 universidades que eu passei, assim, sem a bolsa, né? Que a gente se ajudou muito. É um grupo de mulheres que estão buscando estudar fora, e a gente se ajudou muito na aplicação. Foi muito legal. Tipo, vai ter momentos que a gente vai se sentir muito incapaz de conseguir as coisas, então a gente conversava lá no grupo e todo mundo se ajudava, foi muito legal. E se reunir dessas pessoas, entrar numa imersão nesse contexto é muito legal. Então eu pensei em criar esse grupo da UEL. Eu vou até colocar o link aqui para vocês entrarem. E aí vocês entram, podem divulgar, não tem essa questão de ter requisitos para entrar, não. Que daí a gente vai estar divulgando, se ajudando na aplicação, quem tiver interesse, quem for, por exemplo, aplicar para a Fundação Botim, que está com as inscrições abertas, a gente se ajuda. E é isso. Tá. E aí, finalizando, eu gostei muito dessa imagem que eu vi uns dias atrás, que ela exemplifica muito o que eu estava falando na questão nos slides anteriores, né? Então, por exemplo, aqui, no verdinho é o teu caminho. Então, na parte esquerda, tem uma bolinha lá, que é quando você nasceu, e o verdinho, que é o caminho que você traçou no seu passado. No meio é onde você está agora. E onde você está agora, você tem vários caminhos que você pode seguir, várias trajetórias que você pode escolher. E o que tá para trás você não muda mais. Mas o que você tá podendo escolher, independente se você escolhe prestar uma residência assim que se forma na faculdade, ou presta um mestrado direto, ou vai para fora prestar um mestrado, ou começa a trabalhar direto no hospital.
você tem a sua trajetória que você vai construir. É muito particular isso, nenhuma é inferior à outra, mas você tem que estar feliz com a sua trajetória. Então, eu gostei muito dessa imagem, porque ela é muito didática, assim, na ideia que eu tô tentando falar, né? Aí aqui, eu coloquei um videozinho, que foi o spoiler no começo, já que desconfigurou tudo. É um videozinho, assim, só pra descontrair, de um perfil que eu sigo, né? Acho que tá sem som. É exatamente assim, gente. Quando vocês entrarem nesse mundo de aplicações, vocês. É muito legal a ideia de estudar fora. Eu amo, é o que eu quero mesmo, né? Meu objetivo. Talvez demore alguns anos, por exemplo, nesse grupo que eu mencionei das meninas, que a gente se aplicou juntas, são várias meninas com. Tem menina. Tem menina lá que tá se formando agora, tem menina, é mulher, né? Mulher que tem 30 e poucos anos e já está há muito tempo formada. Tem gente que se formou há muito tempo e não continuou, tipo, mestrado nem nada, e continuou com projetos voluntários. E uma dessas mulheres, inclusive, ela colocou, nem sei se ela tá assistindo, que eu divulguei no grupo, né? Mas ela conseguiu passar com uma bolsa de 100% para estudar no Reino Unido, que é essa bolsa que a gente estava se ajudando para a gente conseguir, e ela conseguiu passar. E faz 3 anos que ela se formou, ela não entrou em mestrado, não entrou em residência, acho que a área dela é oceanografia, se não me engano. Ela não entrou em nenhum programa de pós-graduação nos últimos 3 anos, desde que ela se formou. Ela se dedicou em um projeto voluntariado dela. E ela usou esse projeto nas aplicações dela. Então, ela falou um pouco o que ela aprendeu nesse projeto. Então, é para mostrar que, tipo, não existe um caminho certo, um passo a passo. Cada um vai ter sua trajetória. O que vai transformar a sua trajetória é você mesmo. Se você quer seguir a residência para aprender alguma coisa, é a tua trajetória. Se você quer entrar direto no mestrado, é a tua trajetória. Mas tem que partir de você, entendeu? Essa mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. Eu espero que tenha inspirado alguém. E é isso. Se tiverem algumas dúvidas, vocês podem mandar aí no site. Ah, a Cris é do grupo que eu tava falando aqui, ó. Ela tá representando aí. Oi, Lorena. Eu queria agradecer muito, porque você trouxe uma palestra bem resumida, assim, de várias possibilidades. E a gente sabe que quem vai aplicar e tal, são muitas oportunidades, muitas possibilidades, e a gente até se perde um pouco no meio Sim. disso. E eu achei muito interessante. A Grazi, a internet dela caiu, mas ela queria perguntar se alguém da sua família, amigos, teve alguma imposição contra você prestar. Peraí. E, Tava até e conferindo se não tinha ninguém da minha família pra falar. Então, a bolsa que eu ganhei era uma bolsa que eu queria muito. Eu tentei por muitos anos. E quando eu consegui, a minha mãe, ela não gostou muito. Ela ficou feliz pela ideia, mas ela não aprovava, porque ela achava que eu não era madura o suficiente para ficar sozinha em outro país totalmente longe. Mas é a tua vida. Se não for você que vai fazer, você vai seguindo os caminhos de outra pessoa. E aí isso vai trazer uma frustração gigantesca depois que você perceber que você poderia ter feito e parou por alguma outra pessoa. Então, por mais difícil que seja ouvir algumas coisas, você tem que seguir com o que você quer para você mesmo. como fica a universidade que você está cursando nessa trajetória toda? Em que sentido?
Tipo, agora você está fazendo intercâmbio. E a sua faculdade, ela fica trancada? Ah, Ou você ainda tem que cumprir matéria, alguma coisa assim? no meu caso, como eu já terminei a faculdade, eu terminei em janeiro. No meu caso, eu tô fazendo matérias a mais. A minha matrícula, ela fica como. Não é trancada, ela fica com um amparo de mobilidade. Mas, por exemplo, quando você faz no meio da graduação, você consegue aproveitar matérias. Então, se eu tivesse ido em setembro, por exemplo, eu teria cursado matérias de urgência e emergência lá e poderia aproveitar para cá, entendeu? Nossa, bem legal. Gente, alguém tem mais alguma dúvida? Vários elogiozinhos aqui nos comentários. Entre lá no grupo, gente, vai ser muito legal. Mesmo que você não tenha interesse em aplicar agora, mas para conhecer os passos mesmo, porque eu vejo que a UEL, tipo, tem muita oportunidade, gente. Se vocês entrarem no. Eu esqueci de colocar aqui, mas eu coloco lá no grupo. Se vocês entrarem lá no site do AI, tem uma lista imensa de países, assim, que tem cooperação com a UEL. E isso não é divulgado. Quando eu descobri isso, eu achei um absurdo por não ser divulgado. As bolsas não são tão divulgadas, você tem que buscar ativamente, sendo que eu acho que isso deveria ser ofertado para todos os estudantes. Porque uma coisa que até a Cris que está no grupo aqui, que é do grupo de apoio que a gente criou entre as mulheres, a gente vai ver que não existe essa questão de competitividade. Pelo menos para mim, não existe, para as meninas que estão lá no grupo, não existe também. A gente vai se ajudar, mesmo que seja pela mesma bolsa, e que sejam vagas muito limitadas, mas seja a mesma bolsa, a gente vai se ajudar para cada um dar o seu melhor na tua aplicação. Porque se você dá o seu melhor e a outra pessoa foi selecionada, é porque ela merecia aquela vaga. Mas quando você se ajuda, assim, você acaba aprendendo muita coisa, você vai criando laços. Lá, a gente, no grupo, a gente sofre junto, a gente comemora junto. É muito legal. A Cris pode falar depois aqui nos comentários. A gente é como se fosse. A gente nem se conhece, a gente acabou se conhecendo no grupo. Cada uma de um canto do Brasil. E a gente vai se ajudando na carta de motivação, a gente vai se ajudando em dúvidas. É muito legal o apoio que vai criando nisso. A gente vai criando laços mesmo. A gente fica super feliz quando uma consegue, igual aconteceu com a Liz hoje. Ela conseguiu a bolsa completa. A gente ficou super feliz. A gente fica triste quando a gente recebe. Porque acontece de a gente receber negativa da universidade. Eu recebi positiva e recebi negativa. E quando a gente recebe negativo, a gente coloca lá assim, eu não passei, recebi o e-mail negativo. Aí todo mundo, ai, sinto muito. Ai, vai melhorar da próxima vez. Aí a gente começa a desabafar, começa a ter o apoio. É muito legal. Então, era isso que o meu propósito de trazer para a nossa UEL, porque principalmente para o enfermeiro, porque eu acho que uma formação multicultural é muito importante para a formação do enfermeiro. Não quer dizer que se você não tiver uma formação cultural, que você não vai ser bom. Mas eu acho muito legal ter esse conceito. Então, eu queria trazer essa oportunidade de escolha, porque não trazer não ser uma coisa que a pessoa tem que ir atrás e às vezes não aplicou porque não sabia, mas trazer a escolha para ela aplicar ou não. É isso. Lorena, a Camila perguntou aqui no Ah, chat, mesmo eu sendo por módulos, dá para fazer mobilidade? sim, contanto que seja em uma universidade que a UEL tenha parceria. Então tem que olhar naquelas listas lá. Às vezes, mesmo não tendo parceria e você achou uma super oportunidade em uma universidade, você pode solicitar a parceria. Mas eu acho que isso demora um pouco. Mas mesmo sendo por módulos, pode pegar assim mobilidade. Até porque, por exemplo, na minha universidade na Espanha é módulo também. E a Cristina, que você estava falando, estava comentando aqui da rede de apoio de vocês. E eu acho que é muito interessante essa rede de apoio, justamente porque vocês estão passando pela mesma situação.
Eu acho Sim. que torna mais empático e a pessoa te entende melhor. Sim, quem tiver interesse de entrar para o nosso grupo, entra no grupo da UEL primeiro, daí aí quem tiver interesse, daí fala lá, que daí eu mando o link. Mas é muito legal, gente. A gente até fez uma vez um happy hour por Google Meet, depois que a gente terminou a época de aplicações, que foi uma dor de cabeça, a Cris vai saber. A gente fez um happy hour no Google Meet, daí a gente conversou, se conheceu, contou um pouco da história de cada um, foi bem legal. Gente, alguém tem mais alguma dúvida? Aproveitem a Lorena aí. Qualquer coisa é só me mandar um e-mail ou mandar mensagem no Instagram ou pelo grupo mesmo, eu tô super disponível. Gente, de verdade, eu faço questão de ajudar de pertinho, assim, que vocês quiserem se aplicar. Se vocês quiserem se aplicar para a Fundação Botim, mesmo sendo daqui 5 dias o prazo, a gente trabalha junto e eu ajudo no que eu puder para vocês conseguirem essas coisas, porque é transformador. Eu tô fazendo intercâmbio remoto, foi difícil aceitar. A Cris vai saber, porque eu coloquei muitas vezes essa pauta lá naquele grupo. Foi muito difícil aceitar que foi remoto, bastante, mas quando você vive outra cultura, mesmo que seja remota, assim, dá pra ver, imagina presencial, é incrível, você conhece outras pessoas, outra cultura, outro modo de falar, outro modo de fazer piada, até conversar no WhatsApp, a matéria que você aprende, onde que, tipo, assim, por exemplo, depois do intercâmbio eu vi como que a enfermagem na UEL não fala sobre empreendedorismo na enfermagem, ou não fala sobre liderança em posições altas, só fala, tipo, não só fala, mas é muito focado na assistência e na pesquisa. Então eu queria trazer essas outras vertentes para dar mais possibilidade de escolha pra gente, né? Então, eu queria agradecer você, Lorena. Queria agradecer todo mundo que participou hoje. Muito obrigada por ter nos dado essa oportunidade, ter se oferecido, colocado à disposição. E é isso, eu agradeço muito. Tenha um bom finalzinho de noite e boa semana. Obrigada, gente. Boa noite. Desculpa qualquer coisa aí que eu falei demais, não sei. Não, foi ótimo. Até mais, pessoal.